Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que por aí, depois destas tempestades, consigam coragem para continuar em frente, mesmo com todas as adversidades que possam ter surgido. Nós por aqui estamos bem, graças a Deus, e sem danos de maior. Estes dias muito chuvosos e escuros deixam a alma mais triste e sem cor, mas ainda assim a vida continua e o tempo não para, e os deveres do nosso dia a dia chamam por nós. Hoje neste vídeo trago-vos um pouco mais das minhas rotinas nestes dias mais tristonhos, mas que tornam tudo mais leve, com sentido e com aquele aconchego próprio destes dias frios de inverno. Eu por aqui começo por abrir as janelas e a deixar que o vento entre e renove o ar, que nestes dias tem estado tão pesado. E depois começo a minha organização diária. Hoje também pensei em fazer um miminho para mim e para o meu marido. Uns belos pãezinhos com chouriço. É uma receitinha simples, mas cheia de carinho e dedicação. Então, começo por dissolver o fermento fresco em 250 ml de leite morno e misturo a 500 gramas de farinha, a uma colher de chá de sal, a 50 gramas de manteiga e a um ovo. Vou mexendo e depois amasso e deixo levedar durante 1 hora. Corto depois a massa em pequenas porções, pequenos círculos e coloco o chouriço cortado às rodelas no meio. Formo então os pães e depois deixo-os repousar no tabuleiro por mais 20 minutos. E por fim coloco-os então no forno. Graças a Deus, os nossos pãezinhos ficaram lindos e saborosos. Por aqui eu gosto bastante de cozinhar, de tratar do meu lar, da minha família, de trabalhar fora de casa. E tudo isto para mim não são obrigações, são atos de amor. Mas contudo, muitas vezes nós mulheres que vivemos estas 1000 vidas numa só, acabamos por nos esquecer um pouco de nós mesmas. E hoje queria falar um pouco com vocês sobre esse tema, que é muito necessário nos dias de hoje, para que nós mulheres possamos ter uma vida mais leve e equilibrada, mesmo quando tudo é feito com todo o nosso carinho e dedicação. E a vida mais leve não acontece por acaso, é uma decisão que temos que tomar. Porque se nós deixarmos, a vida transforma-se numa correria, numa exaustão e num cansaço emocional. E chega a uma certa altura em que apenas sobrevivemos. Hoje sou uma mulher já na carreira dos 50 anos e penso, já vivi tanto, já superei tanto e ao longo destes anos fui ganhando maturidade emocional, clareza
e liberdade. E talvez a maior liberdade tenha sido não ter que provar nada a ninguém. Eu hoje não preciso provar que sou perfeita. Não preciso provar que sou incansável e que dou conta de tudo. E eu posso ser eu mesma, com todas as minhas qualidades, mas também com todos os meus limites. E isso não me diminui, pelo contrário, humaniza-me. Hoje vivemos numa cultura que valoriza a pressa. Tudo é rápido, tudo é urgente. E eu digo-vos uma coisa: desacelerar e dizer eu mereço viver com mais calma é um ato difícil e de coragem. Mas a motivação também necessita ser realista. Muitas vezes pensamos, não dou conta de tudo, a casa está sempre desarrumada, nunca está nada como deve ser, ando sempre atrasada. Mas temos que pensar, organização não é perfeição, é estratégia. E nós temos que encontrar a nossa, aquela que ajuda a criar uma vida que funcione, que facilite o nosso dia-a-dia e reduza o nosso desgaste mental. E muitas vezes pensamos que temos que mudar tudo para conseguirmos uma vida mais equilibrada. Mas não, pois às vezes pequenos ajustes são suficientes para gerar grandes transformações, como simplificar rotinas, parar de acumular tarefas, fazer um pouco por dia de cada vez, reduzir excessos, como internet, televisão e por aí fora. Mas se o tempo é importante nesta fase dos meus 50 anos, também a energia é fundamental, pois sem ela nada flui. Por isso, proteger a nossa paz emocional não é um luxo, é uma necessidade. Nos dias de hoje, a sobrecarga, a ansiedade, o cansaço são vistas quase como normais, mas não deveria ser. Nós não nascemos para viver em constante estado de tensão. Cuidar da saúde mental é aprender a desacelerar, a criar momentos de silêncio e a respeitar os nossos limites. E principalmente parar de nos tratarmos como se fôssemos máquinas. Não nos podemos esquecer que cada uma de nós é única e que cada uma de nós tem a nossa vida real, complexa, o nosso ritmo e o nosso tempo. Mas todas podemos criar momentos que nos alimentem a alma e não precisa ser em grandes eventos, basta aproveitar os pequenos momentos, como tomar um café em paz, fazer uma caminhada, ouvir uma música, ler um livro, ter um tempo só para nós. A vida não precisa ser perfeita. Nós não precisamos de ser perfeitas, precisamos sim viver com sabedoria e consciência.
se vocês gostaram deste vídeo, se ele vos tocou de alguma forma, se identificaram com o que eu falei aqui. Então deixem o vosso comentário aqui em baixo, o vosso like, subscrevam o canal. Eu queria também pedir-vos desculpa pelo áudio, que às vezes fica com alguns cortes, mas eu não estou a conseguir melhorar esta situação. Quero-vos agradecer então por estarem aqui comigo, por me acompanharem. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.